Eu estou com uma camisa aqui de um time famoso que você não vai assistir na televisão, pelo menos não foram vendidos os direitos de transmissão ainda, que é o Lions Soccer. E é o nosso ferino das quintas-feiras, né? Não estou aqui para fazer propaganda e oferecer vagas, né? O elenco está completo. Você para ter noção, eu, pastor Jair, eu ainda, vamos dizer assim, sou o zagueiro, mas o pastor Jair é o nosso melhor atacante, né? Com os dribles assim, incrível. E como a gente se propôs a fazer um trocadilho com esse prepare-se para o segundo tempo, eu vim com a camiseta e você vai encontrar outros astros do Lions Soccer aí andando pela celebração aí. Não peça autógrafo, por favor, né? Pode intimidá-los, mas é um espaço que o Senhor tem nos dado para brincar lá, é muito gostoso. Como eu não tenho camisa de time nenhum e não pretendo ter, na ideia de pensar em futebol, né? Aqui estou eu. Filipenses capítulo 3, verso 10 a seguir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em todo o corredor, pelo menos aqui na frente, eu creio que em todo o corredor tem duas capinhas pretas aí, percebeu? E nela tem, na bolsinha dela, à sua esquerda, um formulário que é um cartão de decisão, mas tem um azul que está escrito anotações. E o nosso desejo é que você pegue um agora daí e comece a anotar a mensagem que Deus falar com você. Nós só temos, na verdade, duas canetas por fileira. Quem sabe você vai precisar trazer uma caneta de uma próxima vez, né? Mas o papel a gente já está aí, e pelo menos algumas canetas tem, porque o papel mais amarelo e a caneta mais fraca é muito melhor do que a mais aguçada memória. Que você anota, você guarda. Pastor, eu bato foto das telas. É legal, mas às vezes você bateu e nem registrou na memória. Enquanto que se você for anotar, isso já fica gravado na sua mente. Então toda celebração não é para as crianças fazer aviãozinho. Ah, pastor, pensei que era, nem barquinho também não é, né? Se fizer, não vamos morrer por causa disso, mas o propósito está aí, é para que você anote as reflexões da mensagem, aquilo que o Senhor falar ao teu coração, ok? Tem frente e verso nele para escrever. Você que está visitando tem um cartão de decisão, se querer preencher e devolver depois para nós na livraria. Nós queremos conhecer você e orar por você. Filipenses capítulo 3, verso 10, achou? Vamos ler a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Como o Senhor estava falando conosco durante o louvor e ministrando ao nosso coração, continua falando conosco através da palavra. Eu tenho um único propósito: ser um canal, um meio, uma voz, uma forma, pelo meio da qual o Senhor manifesta o Teu propósito, a Tua igreja nessa noite. Renova-me no Senhor, capacita-me em Ti, e que haja o fluir da Tua graça sobre a minha vida, e que possamos ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos a 6 dias do final do primeiro semestre. Domingo que vem começa um novo desafio. Deus nos dará mais 6 meses para vivermos ainda em 2018 o que Ele tem sonhado para nós.
Parece que foi ontem que na celebração da virada eu estava aqui e fomos desafiados a viver o sobrenatural. E naquela ocasião eu disse: viva no sobrenatural. Tira os pés do barco, pise sobre as águas, mova-se em fé. Porque nós, como diz o apóstolo Paulo, vivemos por fé e não pelo que vimos. Eu tenho certeza de que 2018 será um ano de Copa do Mundo. Naquela época eu disse, de eleições e muitas outras coisas mais virão, querendo atrapalhar quem é sério nessa nação e quer trabalhar, gerar riquezas, quer o progresso da pátria amada. Mas isso será o que nós vemos, e nós não movemos por vista, e sim por fé. Por isso haja por fé, abra os seus olhos espirituais, seja crente e não incrédulo, viva no sobrenatural. 6 meses passaram, rapidinho, e aqui estamos nós, e a pergunta que precisamos fazer é: como foram os 6 primeiros meses desse ano? Avançamos ou retrocedemos na nossa caminhada de fé? Estamos mais parecidos com Jesus ou mais distante? Os alvos que tínhamos estabelecido final de ano ou começo desse ano, alcançamos ou ainda nem começamos? Pensando nisso, eu quero incentivar você a se preparar para o segundo tempo, não de um jogo qualquer, mas da sua vida em 2018. E com certeza teremos, com a bondade de Deus, nesse segundo tempo, não mais 45 minutos e alguns acréscimos, mas 184 dias. 184 dias abençoados pelo Senhor, e que você seja ousado para dizer, como o salmista, sobre todos estes dias: este é o dia que o Senhor Deus fez, regozijamo-nos e alegramo-nos nele. Prepare-se para viver esses dias para a glória de Deus, para que viva esse dia de uma forma sobrenatural, pela fé, que viva em milagres, que você viva para cumprir o seu chamado, a sua missão, que você viva para a grandeza, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus nos chamou para viver uma vida maior, uma vida significativa, que glorifique o seu nome e que abençoe as pessoas ao nosso redor. Nenhum cristão foi chamado apenas para sobreviver, mas sim para viver uma vida plena e abundante. Essa é a promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção, nós não temos tempo para perder com coisas pequenas, com orgulho, vaidade, egoísmo. Muitos dos problemas que enfrentamos são por coisas pequenas e insignificantes. Viva com um alvo, com um objetivo. Tem muita gente vivendo a vida cristã sem propósito, sem alvo, sem direção. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:26, diz: não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Acho que nós estamos 3 telas à frente, ou 2 telas à frente. Isso, obrigado. Ele não diz que está correndo de qualquer maneira. Ele disse: não, eu tenho um propósito. Eu não estou correndo sem estar mirando em alguma coisa, não. Eu tenho sim um objetivo. Ele tinha um propósito, você também deve ter um. Ele tinha uma missão, você também recebeu a sua missão. Ele tinha um alvo, você também precisa ter um alvo. Quero convidar você a olhar para esse texto de Filipenses e aplicar ele às nossas vidas, preparando-se para esse segundo tempo. E começo chamando a sua atenção para que você avalie o seu progresso. O apóstolo Paulo fala nesse verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo diz: eu não obti ainda, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo. Ou seja, Paulo está avaliando o seu progresso, o seu desenvolvimento. Ele sabia o que não tinha conquistado, ele sabia que tudo aquilo que ele almejava ainda não havia conquistado.
Você precisa avaliar o seu progresso, você precisa dedicar um dia, essa semana, nos próximos dias, e fazer uma leitura de como foram os seus primeiros 6 meses desse ano. Pastor, nunca fiz isso na minha vida. Está aí uma boa oportunidade para começar a fazer diferente. Porque você tem reagido à vida só. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas. Acontece algo, você reage. Isso é para alguém. Você só muda de emprego quando é demitido. Não tem propósitos maiores, não coloca diante de Deus em oração. Não tem sonhos maiores, reagindo só com a vida. Pare, faça uma análise do seu progresso. Você precisa continuar avançando, você não pode parar. Quem para retrocede, quem para morre. O contrário, você foi chamado para estar avançando. E isso você precisa, para isso, avaliar o seu progresso. Estou orando mais esse ano do que eu orava ano passado. Li mais Bíblia esse ano do que nos outros anos. Eu não tinha o hábito de fazer um devocional diário. Agora, com o Bom Dia Jesus, estou fazendo. Houve progresso na minha vida. Irmãos, irmãs também, estamos em obras, não estamos prontos, mas precisamos estar melhores e crescendo a cada dia. Você precisa ter isso em mente. Tem uma placa invisível. Você não está com miopia, estigmatismo, uma visão fraca, nada disso, mas está escrito bem aqui, estou em obras, e está em você também. Só que o fato de estar em obra não me isenta de ficar parado. Não, eu não estou pronto, estou em obra, mas eu preciso cada dia avançar um pouquinho mais. A cada dia o Espírito do Senhor está trabalhando em nós. E nessa mesma carta de Paulo aos Filipenses, ele diz algo que eu já citei diversas vezes para vocês, capítulo 1, verso 6. Estou convencido, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vocês, você está recebendo uma boa obra do Senhor, Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Há um progresso andando aí. Eu preciso avaliar esse progresso, eu preciso analisar isso. Faça uma avaliação de como você está até aqui nesse ano. Se os projetos que você fez estão andando, quantos estão realmente em 50% para acabar nesse ano, está um pouco atrasado, precisa acelerar. É o momento certo de uma análise, é o momento certo de você perceber isso. Depois de feito uma análise do seu progresso, siga em frente. Verso 13 ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Não dá para ficar olhando para trás. Janeiro de 2018, será que volta outra vez? Uma oportunidade perdida em março. O março volta. Você não pode ficar olhando para o retrovisor, para o passado. Não vai mudar em nada. Você não deve nem ficar olhando para os lados, para a vida dos outros. Você foi chamado para olhar para o alto, para cima. Ali está o nosso alvo, ali está uma vida abençoada. É no alto que vem, ou do alto que vem a nossa esperança. É do alto em que há a promessa da glória de Deus, da vida eterna. Não olhe para trás, não se distraia. Há quantas pessoas presas no passado, eu conheci algumas, você pode até ser uma delas. A lamúria, a reclamação é algo que aconteceu há 5, há 7, há 10 anos atrás, e parece que carrega um fardo, um saco atrás dele, todas as vezes um peso, porque se eu tivesse acertado lá, se não tivesse feito aquilo comigo, Paulo é claro, diz: irmãos, quer saber de uma coisa? Eu esqueço as coisas que ficaram para trás e eu vou em frente. Eu não olho para trás, não sou chamado para olhar para os lados, eu olho para cima. E como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 2: mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da fé.
Ah, se você ficar firme com o seu olhar em Jesus, o seu Senhor, aquele que lhe ama, que tem planos extraordinários para você, aquele que o abençoa. Olhe para Jesus e prossiga, avance, dê o próximo passo, decida crescer um pouquinho todos os dias, seja lendo um bom livro, tendo tempo devocional com Deus, seja se rodeando de pessoas que querem crescer, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, cresça um pouquinho a cada dia. Jerônimo, teólogo do século IV, disse algo interessante: feliz é a pessoa que avança diariamente e não considera o que fez ontem, mas sim o progresso que pode obter hoje. Isso aqui é daquele tipo: não, eu já treinei ontem, hoje eu não vou treinar. Senão não, pode parar. Ontem foi ontem, o que a gente pode fazer hoje? Não, mas sexta-feira tem vigília, eu já orei. Durante a semana eu não preciso orar. Não, sexta-feira foi sexta-feira, a gente vem na vigília. Ok, orou, tudo bem, que bom. O que você pode fazer hoje? Qual é o progresso que você pode ter hoje? Vamos lá, é momento de levar muito a sério, de ouvir Deus, de decidir sempre estar crescendo, de seguir em frente. Os que não têm o segundo grau, vamos lá, vamos botar isso aqui mais na prática. Depois eu volto para a área espiritual, né? Vamos procurar um jeito, vamos concluir o segundo grau. Os que têm segundo grau, vamos ver uma graduação. Os que têm graduação, vamos para uma pós. E quem tem pós, vamos à frente, vamos avançar. Vamos tentar enriquecer-nos, vamos ser sal, vamos ser luz, vamos estar em posição de cabeça e não de cauda, vamos honrar a Deus através da nossa vida, do avanço que temos. Cresça na fé, cresça nos relacionamentos, cresça no conhecimento, cresça na graça, cresça profissionalmente, cresça um pouquinho que seja a cada dia. Avance, siga em frente. O mundo está num movimento tão constante, tão rápido. Se você não estiver crescendo, você está ficando muito para trás. Ninguém parado acha que vai ficar no mesmo lugar. Quem parou já ficou para trás faz tempo. Se ela na sua empresa: pastor, só dá uma oportunidade para os novos. Será por quê? Não, pastor, gente ruim, entrou um encarregado lá ruim. Não, você ficou parado no tempo. Siga em frente, avance em nome de Jesus. Esqueça as coisas que ficaram para trás e decida progredir um pouco hoje para louvor e glória do nome do Senhor. Ei, tenha alvos certos. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo. Pergunta fácil, imagine que está anotado num lugar bem claro na sua vida. Qual o alvo da sua vida? Que é isso, pastor? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Vivo, se Deus quiser. Não, mais do que isso. Onde você vai estar daqui a 15 anos? Tenha alvos certos. Como é que você quer ser lembrado quando o Senhor lhe chamar para estar com Ele? Quais são os seus alvos? Pastor, isso é coisa de americano, eles que têm planejamento. Não, isso é coisa para gente que vem na igreja para ouvir a palavra de Deus e crescer um pouquinho mais a cada dia. O apóstolo Paulo revolucionou o evangelho, fundou as igrejas, organizou, porque esse homem tinha um alvo que dominava ele sempre. Eu e você precisamos ter um alvo também. Pensando sobre a sua partida, há um texto que me chama a atenção, a história de um homem particular. A Bíblia não fala quase nada sobre ele, mas há algo sobre a sua partida que me impressiona. Em Gênesis 5:24 a Bíblia diz: Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu porque o Senhor o levou. O alvo de Enoque era andar com Deus. O alvo de Enoque era agradar a Deus em cada passo da sua jornada, em cada momento da sua vida. Eu não creio que isto foi por acaso, mas sim, o principal alvo deste homem era ter uma profunda amizade com Deus. Ele buscou isso como alvo todos os dias da sua vida, e chegou um dia que Deus disse: chega desta distância entre você e eu, chega desta diferença do seu corpo ainda ser mortal. Nós não sabemos o que aconteceu com Enoque, mas a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Sabe o que acontece? Alguns, sobre o pretexto de que Deus sabe todas as coisas,
não fazem planos, não estabelecem alvos. Não, seja o que Deus quiser. Como coisa, eu não vou me preocupar em pensar que dá muito trabalho. Deixa assim. O grande poeta, não sei se é o Zeca Pagodinho ou outro, né? Disse que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem crente andando nesse grande poeta, né? Não sei quem é o compositor da música, né? Mas tem crente andando assim, deixa. A gente vai sobrevivendo, pastor. Com alvo, irmão, onde é que você quer chegar? Qual é o projeto? Deixa, pastor, deixa. Ei, quem mira o nada sempre acerta o alvo. Não entendi. Não mirou em nada, acerta em coisa nenhuma. Por que está estudando? Obrigado. O que você trabalha? Tem que comer, né, pastor? Que vem da igreja? Senti um pouquinho de paz. Semana que eu não venho, tem um alvo, tem um propósito. Meu Deus, pensa um pouquinho comigo. Quantos 1000 anos tem a Bíblia e Deus preservando? Quantos homens se levantaram para destruir e não conseguiram? Deus, Filho, se esvazia de toda a glória, vem ao mundo, morre por mim e por você, com o propósito de entregar a sua vida por nós, e você acha que é só continuar assim de qualquer maneira? Há algo maior do que isso, há muito mais do que temos vivido. Entenda isso e viva o propósito de Deus para a sua vida. Nenhum vento é favorável para aquele que não sabe onde quer ir. Agora, tão importante quanto ter alvos é que eles sejam corretos, ok? E o teólogo e escritor C.S. Lewis diz o seguinte: o maior fracasso da vida é obter sucesso na tarefa errada. Deus te designou para um propósito, qualquer coisa diferente disso é fracasso. Há quanta gente tendo sucesso em algo que Deus não chamou para eles fazer. Por isso tenha alvos certos, busque estabelecer alvos certos, que tenham a aprovação de Deus. Coloque diante de Deus seus alvos, busque a vontade de Deus em oração. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Agora preste atenção em algo: tenha alvos, mas cuide da sua motivação. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é a sua motivação? Por que quer estudar? Por que quer ficar rico? Por que quer se casar? Sua motivação é glorificar a Deus? É abençoar as pessoas? É ter um galardão no céu, como disse Jesus, que lá o tesouro nem a traça atacam, corrói, destrói? Tiago deixou uma instrução muito clara sobre os alvos e propósitos ruins. Ele disse: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Cuide da motivação dos seus alvos. O principal alvo do apóstolo Paulo era ganhar o prêmio celestial. Se você olhar um texto que nós lemos a princípio, a motivação de Paulo era conhecer a Jesus profundamente. Os versos 10 e 11, ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma maneira alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo expressa isso de uma forma tão intensa, dizendo: meu firme propósito é que eu possa conhecer Jesus, e que eu possa conhecê-lo cada dia mais, de uma forma profunda, intensa, íntima, percebendo, reconhecendo, compreendendo as maravilhas da sua pessoa com mais clareza e intensidade. Agora, como conhecer a Deus mais pode ajudar você nesse segundo tempo de 2018? Porque buscar mais a Deus pode ajudar você profissionalmente. Jesus deixou claro em Mateus 6:33, só vou lembrar para você. Ele disse: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E todas essas coisas, ele estava falando sobre necessidades básicas que eu e você temos, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Conhecer a Deus, ser achado nele, toda a sua bênção vem sobre as nossas vidas. Os nossos alvos são estabelecidos, os propósitos que vêm para o nosso coração estão alinhados com a vontade de Deus. Você vai ter uma continuação de ano muito abençoada. Eu preciso concluir. Busque a maturidade. Paulo diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, essas que ele acabou de colocar: avaliação, os alvos, a motivação. E se em algum aspecto vocês pensam diferente, isso Deus também esclarecerá. Paulo está falando que quando alcançamos a maturidade, nós temos alvos corretos. Esses alvos são centrados em Cristo e nós estamos avançando. Maturidade fala de completude, maturidade fala de alguém maduro, preparado. O apóstolo Paulo mesmo deixou instruções claras de que há uma necessidade de a gente deixar as coisas de menino, de criança. A pergunta que precisamos fazer é: o que precisamos deixar para nos tornar mais maduros? Quais são os erros mais comuns na sua vida por falta de maturidade? Isso é para anotar, você precisa refletir sobre isso. Pega o papel e anota aí. Onde você falhou nesse primeiro semestre que foi falta de maturidade ou foi sinal de imaturidade? Se tivesse dado aquela respirada e contado até 1532 antes de responder, tinha evitado um problemão. Às vezes contar até 5 não resolve, né? Preciso contar um pouquinho mais. Quais são esses sinais de maturidade? Não pensou antes de fazer negócio? Revidou provocações e enfrentou problemas? Comprou mais do que podia pagar só para impressionar ou porque um amiguinho tinha comprado? Deixe as coisas de menino para trás. Ninguém alcança a maturidade sem passar pela escola do sofrimento. Crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Quando Paulo fala dos 5 ministérios em Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele diz que dá para que o corpo de Cristo seja edificado. E daí nesses versos 14 e 15 ele diz: o propósito é que não sejamos mais levados como crianças de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, levado por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. O quê? O quê? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor, espera o seu crescimento e o meu crescimento. Largue a chupeta, está na hora de largar as fraldas, largar a mamadeira e começar a comer coisa que tem substância. Largar a mão de ficar tudo, qualquer coisinha que faz, fica com benção de todo tamanho. Cresça, chegue à maturidade, abra mão das coisas de menino. Abra mão das coisas de menino. Hoje em dia Paulo falaria isso de uma outra forma. Há um momento na vida, diria Paulo, e o seu momento é hoje, que está na hora de parar com esse monte de mimimi e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ah, se a gente fosse um pouquinho mais crescido, como ficava fácil caminhar junto, não é? Gente de vidro, cheia de milindres. Tem disso aqui, pastor? Tem, sim, tem em qualquer lugar, na sua família, na sua casa, na sua empresa. Decida crescer, busque a maturidade. E por último, avance com contentamento. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Seja grato por tudo que já recebeu.
Já percebeu que nós somos insatisfeitos pelo que não temos, ao invés de sermos gratos por aquilo que já alcançamos? Meu Deus do céu, eu tenho certeza que na sua família, como na minha, pelo menos na maioria de nós, tem um monte de coisa que não deu para fazer esse ano ainda. Te faço uma lista rápido. Era para fazer isso, não deu ainda, isso não deu ainda, isso não deu, isso não deu, isso não deu. Mas aconteceram coisas tão extraordinárias nesses primeiros 6 meses do ano. Tantas bênçãos. Avance com contentamento. Olha o que Benjamin Franklin disse: a satisfação faz com que os pobres tornem-se ricos. A insatisfação faz com que os ricos tornem-se pobres. Olha a boa notícia dessa noite. Você decide nesse momento se você quer ser rico ou ser pobre. Está na sua mão. Estou dando uma chave para você virar nessa noite e decidir se quer ser rico ou ser pobre. Tira só esse pedaço da mensagem assim, cara, prometeu agora, né? A campanha da prosperidade. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com avançar com contentamento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê o próximo passo com que você já recebeu, dando graças a Deus. Contentamento é estar satisfeito pelo que já conquistou, mas isso não é motivo para cruzar os braços. Avance com contentamento. Eu estou feliz com o que Deus tem nos dado, como família, como igreja, mas nós vamos avançar a cada dia mais. Vamos continuar sonhando os sonhos de Deus, seguindo o alvo. Só recapitulando, prepare-se para o segundo tempo. Primeiro, avalie o seu progresso, que você já conquistou até aqui. Segundo, siga em frente, dê um próximo passo. Setinha para um lado lá, meu assistente. Isso, garoto. Siga em frente. Vamos lá. Dê um passo a mais. Pastor, o momento é difícil. Avance em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha alvos certos. Faça alvos, coloque diante de Deus, ore, pense sobre eles. Os casais conversam entre si. Cuide da sua motivação. Não deixe que ela seja ruim, não deixe que ela pense somente em você. Busque a maturidade. E por último, avance com contentamento. Esteja de pé em nome de Jesus. Deixa essa tela um pouquinho aí para o pessoal, se querem bater um retrato dela. Agora eu revelei que eu nasci em 75, né? Por causa daquela máquina de lambe-lambe, batia foto e saía um fogo, né? Avalie o seu progresso. Avalie. Você sabia que chutar um percentual é só para encher a linguiça, né? Mas muitos, a maioria vai sair daqui e não vai mais nem pensar sobre isso. Pelo menos isso é o normal das pesquisas. Você poderia fazer diferente hoje, pelo menos para queimar a língua do pregador. Avalie o seu progresso. Depois de avaliado, vá em frente, avance. Pastor, eu nunca fiz nenhum planejamento. Faça agora, tenha alvos certos. Cuide da sua motivação para que ela não seja ruim. Cresça, busque a maturidade. E não tem, eu já li a Bíblia diversas vezes, mas muitas vezes, muitas não, né? Bastante também não, mas algumas. Eu nunca encontrei, murmure um pouquinho a cada dia, não tem esse versículo. Quando estejais vós muito chateados, essa seria na versão Almeida, né? Vós, né? Murmureis uns aos outros, não tem, você não vai encontrar. Você ganha um prêmio, né? Se tiver uma ordem clara do Senhor dizendo murmureis uns aos outros, não, você vai ver condenação para reclamação, você vai ver gente perdendo a bênção por reclamar, e se você vai ver um grande chamado do Senhor dizendo alegrai-vos no Senhor, em tudo dai graças, regozijai-vos sempre. Agradeça a Deus. Você vai ver o salmista escrevendo um lembrete para a sua alma, dizendo: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Prepare-se para esse segundo tempo, em nome de Jesus.